Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 27 de janeiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Depois de um dia que prometia uma abertura em forte queda, ontem a coisa saiu um pouco mais barata do que a gente imaginava, né? Ontem de manhã a gente estava aqui, eu estava olhando o comentário nos chats e comentando também com vocês que a Bolsa Americana tinha caído no dia anterior, que as nossas ADRs tinham caído em média por um índice 2,14, por outro índice 2,5%. Além disso, na noite de segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, a Bolsa da China caiu quase 7%. A gente esperava aí um dia de forte queda, acabou vindo essa queda, a queda foi de 1,5%, 1,37%, bem menor do que todo mundo esperava, e para alguns ativos a gente teve inclusive alta, né? Para outros poucos aí que veio com a queda mais expressiva, como por exemplo a Petrobras, que mesmo quando o mercado se recupera, ela não consegue firmar sequer uma alta e vem com queda. Bom, hoje o dia começa um pouco mais calmo, o S&P 500 está caindo lá nos Estados Unidos 0,5%, devolvendo um pouco do ganho de ontem. Ontem o S&P 500 subiu 1,5%, a Bolsa da China terminou perto do 0 a 0, as bolsas na Ásia subiram. E a gente amanhece aí o índice futuro caindo, até agora há pouco estava caindo 0,36, deixa eu ver se continua nesse ritmo aí. Exatamente, caindo aí perto de 0,4%, 0,37%, ou seja, é um dia aí que tem um gap menos representativo do que foi exatamente ontem. Na verdade que tem um gap entre abertura e fechamento, né? Mas a gente não superou a mínima de ontem de forma nenhuma, tá? Mais uma vez, né, com esse mercado muito esticado, sem passar ao menos por uma correção, a coisa se complica, você tem aquele elástico que eu falo para vocês, muito esticado para alguns ativos, e a gente tem situação como a gente viveu ontem em LPL. Ontem, eu me lembro, aqui em 2013, né, a gente deu um call de venda em lojas Renner, se não me engano, e ela estava caindo no dia quase 3%, e de repente eu não me lembro que notícia que saiu do setor, mais especificamente para ela, que foi bom para ela, para a lojas Renner, e ela voltou, subiu com uma força impressionante, estopou uma operação que era de swing trade, acabou estopando no mesmo dia, né? Também acontece de você fazer uma venda e o mercado cair 10% num dia, né? Esses dias, na primeira semana do ano, a gente estava vendido em JBS, saiu uma notícia qualquer de envolvimento dela com a Operação Lava Jato, ela caiu 10% num dia, a gente estava vendido, ficamos super felizes. E ontem aconteceu o contrário, né? A gente vendido em LPL, a gente vendeu no rompimento de 6,50, 15 minutos depois ela estava batendo 6,25, dando quase 4% de ganho para a gente, mas o mercado voltou com muita força, saiu no meio do dia uma recomendação do Bradesco de compra, e aí junta com short squeeze, com o pessoal saindo no desespero, ela voltou e estopou a operação. Então fica de novo aqui para vocês, apesar da gente ter diminuído a quantidade de ativos que a gente está olhando, da gente ter tido cuidado de pegar ativos em início de movimento, tá certo? Continua difícil trabalhar com a venda, justamente porque qualquer soluço do mercado, o mercado volta 4, 5, 6, 7%, o que é normal, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso de LPL, ela saiu de R$18 para 7, se ela sobe para 6,50, né? Se ela sobe 7%, como subiu ontem, ela volta para 7, né? Então, volta um pouco só do que caiu, perfeito? Então, mais uma vez, muito cuidado com as operações que vão iniciar. Além de LPL, a gente ontem iniciou duas operações, uma em Cielo, que fechou mais ou menos no preço aí que a gente vendeu. Também tentei pegar início de movimento, a Cielo passou aqui por uma correção. E a gente iniciou também BR Malls, tá? Também terminou aí bem perto do ponto que a gente pegou. Ela chegou a estar caindo bastante e acabou voltando aí no início do dia. No final do dia, tá? Assim como boa parte do mercado se recuperou aí a partir do início do dia. Então a gente teve aí esses três ativos, infelizmente a LPL voltou tudo. Bom, vamos falar aqui um pouco do Ibovespa, pessoal, para a gente começar. Aliás, voltando aqui, né? Eu acho que a gente tem que... eu tenho muita gente que fala que o Brasil tem um compromisso com a derrota, né? A gente sempre... tem a mania, né, de exaltar as derrotas e falar muito pouco das vitórias, né? Mas na Bolsa de Valores funciona um pouco diferente, né? Aqui muito pouca gente conta
quando deu errado, né? Geralmente quando a gente vê, principalmente nas redes sociais, né, todo mundo posta os ganhos, né? É difícil alguém chegar lá e postar alguma coisa que perdeu, né? Eu me preocupo muito com isso, até para não dar falsa impressão para quem está começando, que aqui a gente só convive com operações que dão certas. A gente convive também com operações que vão dar erradas. Então é importante falar de LPL. Eu não vou ficar exaltando isso porque eu não quero ter o compromisso com a derrota. Olha, a gente entrou em LPL e a LPL deu errado. E isso acontece comigo, vai acontecer com vocês fatalmente se ficarem no mercado e acontece com todo mundo, tá certo? É importante mostrar isso e é página virada. Agora vamos correr atrás para transformar a semana numa semana boa. Ainda tem um monte de ativos aí para a gente tradar. Então eu não quero ficar frisando que a LPL deu errado, que o mercado está difícil, nem nada disso. O mercado está aí cheio de oportunidades, deu errado com a LPL. É importante eu mostrar isso para vocês, mas vamos esquecer isso e vamos tocar a bola para frente para frisar e falar de outras coisas, perfeito? Então, sem querer jogar nada debaixo do tapete, a gente vai falar dela e agora é focar aí no estudo para ver se a gente consegue encontrar em outros ativos algo que reverta aí esse prejuízo de LPL e deixa a gente com bom lucro, perfeito? Então vamos voltar aqui para o gráfico, vamos falar do Ibovespa de novo aqui numa região perigosa, né? Ibovespa na semana passada cruzou essa linha vermelha, que todo mundo sabe que é muito importante. Depois se recuperou durante a semana, ficou acima dela, ontem voltou a cair de novo, bem perto, até de romper a mínima aqui, que foi essa região aqui bem perto dos 37 mil pontos, né? Ou seja, caindo abaixo disso, ela fica realmente muito mais com cara de vir aos 35.500 e apesar da gente estar vendido, não é algo que a gente queria muito, né? Porque a gente sabe das dificuldades aí de fazer venda com esse mercado tão esticado. Opa, vamos lá. Mas, então, o Ibovespa rompendo essa mínima de quarta-feira, né? Ele fica muito mais próximo aqui de vir nessa região do que de tentar esse repique. Então é muito importante a gente ficar de olho no gráfico de 60 minutos, até trazendo mais para o intraday, porque aqui a gente tem que deixar marcado no gráfico aqui 2 pontos. Eu vou até mudar de cor aqui para a gente saber que esses pontos são muito importantes, tá? O primeiro é esse, tá? Eu vou colocar aqui uma cor laranja para ele, tá? Esse ponto aqui, né, não pode ser rompido, porque se for rompido, é de se imaginar uma queda muito mais íngreme desse mercado, até os 35.500, sem muita chance de ter retorno, perfeito? E o outro ponto importante é exatamente esse ponto aqui de cima, porque se esse ponto for rompido, por volta aí de 38.500, a gente pode ter um W se formando aqui, um teste de fundo se formando. Deixa eu colocar aqui meu indicador, meu defusor de fluxo, tá? Que por algum motivo aqui não está no gráfico, vamos lá. Você já tem aqui o difusor cruzado para cima, ou seja, você já tem uma condição do indicador te mostrando a possibilidade de uma onda 3 para cima, tá? E se esse topo for rompido, fica aqui nesse fundo um W, ou seja, fica aí uma chance grande do mercado fazer exatamente isso aqui, tá? A gente tem, vamos lá, a gente tem uma perna grande de queda que veio aqui de cima, né? E se a gente fizer exatamente esse movimento, a gente tem uma chance de repetir essa perna aqui, tá? Eu não sei qual o tamanho, se vem em 40 mil, em 42, né? Até porque tem muito vai e vem aqui, que é difícil traçar esse W aqui de uma forma que vá agradar todo mundo, né? Ou até se vem aqui em 44 mil pontos, mas existe uma chance grande de correção. Da mesma forma que se perdermos, né? A gente está passando por um repique, se perdermos esse ponto, essa região aqui de 35.500 é o destino mais provável para esse Ibovespa, tá? Então vamos ficar muito atento com esse momento, porque esse parece ser um momento muito importante para o mercado. E aí a tônica da semana ou das próximas semanas, se vai ser queda, mais queda ou se vai ser correção, eu acho que se resolve aí com essas duas linhas. Então guarda aí, 38.500 pontos é a linha que se rompida para cima dá chance aí desse mercado viajar bem para longe, e 37 mil pontos é a linha que se rompida para baixo dá a chance aí desse mercado viajar também um pouco mais para baixo, perfeito? Se vocês perguntarem
para mim, o que eu prefiro que aconteça, eu sinceramente prefiro que o mercado suba e corrija um pouco. Isso vai dar chance para a gente entrar em operações que neste momento, de venda, né, que neste momento não dá, porque o ativo está muito esticado, e quem sabe dê até a possibilidade da gente comprar uma outra coisa que está em tendência, tá? Realmente essa coisa de continuar caindo sem uma correção somente é uma coisa extremamente ruim, tá certo? Porque é aquela história do elástico muito esticado que eu falo para vocês, quando solta, vem, te estopa na operação, depois continua a cair. Mesma coisa que aconteceu em Cyrela semana passada, que num belo dia subiu, foi lá, pegou o stop, desceu, tá para baixo do preço que a gente vendeu, tá? Então seria, na minha opinião, muito mais interessante se a gente pudesse passar agora por uma correção do que continuar caindo, tá ok? Bom, vamos lá. Voltando para o gráfico diário do Ibovespa, então, atento a essa condição e aqueles pontos que eu falei. E atenção também, né, a esse cara aqui, que é o S&P 500, que bateu na semana passada naquela região que a gente já marcou, né, e brincou, chamou com vocês de região do Deus me livre. Ele começou aí na quarta-feira passada uma correção de toda essa queda, largou um martelo, e está tentando aqui, vivendo bons dias e dias ruins, depois bons dias, né? Está tentando ao menos chegar aqui na média móvel. É importante o que ele vai fazer também, justamente porque ele, com essa falta de cenário interno aqui no Brasil, né, para os políticos, e o cenário interno virou a economia barra política, né? Os políticos estão ainda de recesso, então a gente não tem muita novidade com o cenário interno, aí o cenário externo passa a ser mais impactante, mexe mais com o nosso mercado. Eu estava lendo agora de manhã essa notícia aqui, os 5 assuntos que vão agitar o pregão nessa quarta-feira. Sempre tem uma matéria como essa pela manhã, que eu acho bem interessante, justamente porque dá pelo menos um norte para a gente, né? Uma coisa muito importante, 1h30 sai estoque de petróleo, tá? Nos Estados Unidos. Isso acaba que deve mexer com o mercado, até porque essa queda forte no petróleo tem feito, é uma das razões que tem feito o mercado cair nos últimos momentos, tá certo? Que fala um pouco das bolsas mundiais, nem achei tão importante. Outra coisa, hoje, 5 da tarde, sairá a decisão das taxas de juros nos Estados Unidos, tá? Por que o dólar veio um pouco para baixo? Porque o mercado está prevendo que o ritmo de aumento da taxa de juros vai diminuir depois dessas quedas recentes no mercado, tá? Então é por isso que o dólar está dando uma desapertada na alta. Então isso é importante também a gente ficar de olho. Sai durante o pregão às 5 da tarde, tá? 1h30 tem estoque de petróleo, e outra coisa, né? Hoje teve mais aí uma fase da Operação Lava Jato, né? E o que me chamou a atenção foi o nome dessa operação, tá certo? O que leva a crer que tem gente graúda que está aí no olho do furacão, né? Cada vez está mais perto dessas, de pelo menos essa operação chega mais perto de pessoas que são muito importantes e que, de certa forma, eu não tenho aí, que eu estou falando, nenhum cunho político, né? Mas de certa forma mexe com a política, mexe de certa forma também com a economia, e a gente pode ter algum desdobramento nisso, tá certo? Então esse nome aqui chamou bastante atenção para essa operação, tá ok? Bom, voltando aqui para o gráfico, pessoal, vamos dar um foco aí nas perguntas de vocês, né? Stop planejado não é erro, na minha opinião. Exato, também não acho que é erro. O erro é não estopar, né? Mas é importante falar para vocês justamente porque senão fica, principalmente para quem está iniciando, a falsa impressão de que a gente só acerta. Eu não quero ostentar derrota, né? Porque eu tenho horror a esse tipo de coisa, né? Eu acho que eu não tenho problema nenhum em tropeçar e cair. Você pode ter certeza que eu vou levantar e vou seguir em frente. Sempre na minha vida foi assim. Então, mas também não dá para não falar delas, né? Principalmente para quem está iniciando, é importante saber que os stops, as operações que vão dar stop loss, fazem parte do nosso dia a dia e a gente tem que aprender a conviver bem com isso, né? Até é uma coisa contraintuitiva, né? A gente não teve na nossa vida, né, muitos ensinamentos de como perder, de como errar, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E aqui nesse mercado a gente passa por isso, quem faz day trade passa todo dia, né? E é importante então a gente conversar sobre isso pelo menos, tá ok? Bom, a primeira pergunta aqui que eu vejo é sobre Vale 3.
E a Vale 3 ela tem aí, cara, tendência de baixa. Ontem rompeu um fundo importante, vamos só voltando para o gráfico aqui. Ontem rompeu um fundo importante no começo do dia, acabou voltando um pouco, tá? Mas aqui não tem outra coisa a não ser venda, né? Não dá para pensar em compra, ou seja, caiu, rompeu a mínima de ontem, é venda com stop aqui acima dos 9,75, tá ok? Não tem o que fazer aqui, não dá para pensar aí em outro tipo de operação. Você pode até avaliar e chegar à conclusão de que o stop é grande, você não vai vender. Mas por enquanto não tem nenhuma sugestão de compra, nenhuma indicação de que isso vai reverter tendência, tá ok? André, conversa com a XP para adiar o prazo de fechamento da arena do investidor. Nicoleles. Veja só, não vai ser dia 1º mesmo, não tem como mudar. Mas a arena do investidor vai ficar fechada, mas a única coisa que você precisa é ser cliente da XP. É ir lá e abrir a conta. Você não precisa estar começando a fazer a operação, você não precisa sequer ter depositado 1 centavo na corretora para ter acesso à arena. Ou seja, a única coisa que você precisa para continuar acompanhando a arena é preencher um cadastro, tá certo? Depois você decide se você vai operar pela XP ou não. Então, se você começar o processo de abertura de conta hoje, dia 1º, fatalmente você vai ter sua conta aberta. Então não tem por que você se preocupar aí com que dia vai estar fechado. De certa forma, na prática, é só preencher um cadastro, receber uma senha, logar numa plataforma e antes de fazer a primeira operação ou de enviar o primeiro capital aqui para a XP, você já tem acesso à arena, você já tem acesso ao MetaTrader, você já tem acesso a um monte de plataforma gratuita que a gente tem, ou seja, você vai ter um acesso gigantesco a um monte de coisas que são exclusivas aqui da XP antes de enviar a primeira ordem. Então não tem por que não preencher esse cadastro pelo menos, tá ok? Esse tal de repique não aparece, a constante elástica desse mercado está mudando a toda hora. Marcão, nos últimos 30 movimentos de alta, né, esse repique apareceu sempre muito antes até do que a gente gostaria. É esse que mudou um pouco realmente, tá certo? Mas aí é natural que a gente até perca algumas oportunidades de venda do que arriscar neste momento, tá? O risco, a gente consegue medir ele muito bem, e quando ele é muito grande ou muito maior do que a nossa estratégia comporta, é mais fácil deixar a operação de lado e não operar do que correr o risco, né, de entrar numa operação como essa, tá ok? Vamos lá. Elaine, JBSS cai ou sobe? Elaine, como eu seria muito mais feliz se eu tivesse a resposta para esse tipo de pergunta, né? Se tal ação cai ou sobe, né? Ninguém no mundo, infelizmente, tem como te dizer isso. Como ninguém tem essa capacidade, nenhum analista, nenhum trader, nenhuma pessoa no mundo, tá certo? Pode dizer se a determinada ação ou determinado mercado vai cair ou subir. A única coisa que a gente consegue fazer e que dá uma vantagem competitiva para a gente é seguir tendência, tá ok? Então a tendência de JBSS é uma tendência de baixa. Aliás, nela a gente fez a nossa primeira operação no ano e a melhor operação até agora. A gente ganhou 17,5% nessa queda aqui, ó. A gente vendeu JBSS, se eu não me engano, abaixo dos 12, né? Ela caiu em 2 dias seguidos aqui, um absurdo, e chegou bem perto do nosso alvo no segundo dia de operação e deu uma belíssima operação. Então, a tendência de JBSS é de baixa, né? A gente já vem tentando fazer vendas nelas, já fizemos vendas nela, já indiquei essas vendas para vocês algumas vezes, né? É muito mais fácil apostar que amanhã ela vai estar no valor mais baixo do que hoje, do que apostar no contrário. Por quê? Porque é essa a tendência, né? A cada dia, a chance durante a tendência de baixa de ter uma queda é maior do que de ter uma alta. Então, é mais fácil apostar nisso, né? Então, você vai usando a análise técnica para calcular a probabilidade de apostar naquilo que tem uma probabilidade maior de acontecer, tá? Agora, dizer com certeza se vai subir ou se vai cair, infelizmente, nem eu, nem ninguém no mundo consegue, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver.
Vamos lá, Sula 11, estou esperando o repique de Sula 11, vamos dar uma olhada em Sula 11. A Sula 11 ela deu uma oportunidade bem no começo da onda, né? E isso aqui está traçado, pessoal, não é de agora que eu tô... Está traçado desde que ela estava aqui em consolidação, né? Então quando rompeu essa consolidação, você tinha a chance de entrar na operação com stop aqui em cima, né? Agora esse stop nem mudou, só que ela já está aqui embaixo, aí realmente fica difícil para você imaginar uma venda, né? Ela não cai com muita força, mas cai todo dia, né? 1%, meio, sobe meio, cai mais um e tal. E eu concordo contigo, eu também estou esperando aí a Sula 11, até porque eu não peguei esse rompimento, por algum motivo qualquer, eu não me liguei nessa possibilidade. Eu também estou esperando a correção para na hora começar o movimento de queda de novo, a gente tentar em uma próxima operação. Até porque, né, tem uma regra que fala que todo topo recebe um teste, né? E ela caiu quase que reto aqui sem testar esse topo. Então, tudo isso aqui para mim é onda 1, tá? Se isso aqui voltar e fizer uma onda 2, tomara que seja grande, a gente ainda tem a possibilidade de pegar a repetição dessa onda aqui, tá? Para baixo, ou seja, de tentar aí a continuidade do movimento dela aí para baixo, para que ela faça onda 3 aí com a gente vendido já nela, tá ok? Também estou aguardando, tá? Entrei no fundo da Tesla, então Abtrax, hoje eu não preparei o gráfico aqui, esse gráfico, né? É um gráfico que não é um gráfico não é um gráfico diário e nem desse mercado, mas amanhã se tudo der certo aqui, eu tiver aqui amanhã, muito provavelmente estarei, eu tinha uma viagem, mas foi adiada, então muito provavelmente eu vou estar aqui também. Eu preparo esse gráfico e te mostro aqui, tá? Mas como o fundo da Tesla é para o médio prazo, né, não vale nem a pena a gente ficar focado em gráfico diário, né? E eu percebo que no gráfico semanal ela tem aí uma consolidação bem grande, né? Mas amanhã eu mostro para vocês aqui, tá? Vamos lá, Brasfoods. A Brasfoods é a mesma condição aí de Sula 11, uma condição parecida, né? Ela tinha uma linha de tendência que lá atrás foi rompida. Essa aqui é muito mais legal, né? Porque ela rompeu, voltou a subir, quando virou para baixo de novo, deu a oportunidade de você imaginar a onda 3. Quem pegou essa venda aqui, né, nessa possibilidade, né, deu risada sozinho, porque ela amanheceu com gap e tal, subiu de novo, rompeu linha de tendência de novo, desceu que nem chumbo, né? E tá vindo aqui para baixo de novo. Eu me lembro que aqui nessa região a gente falava que a hora que romper esse ponto é venda e tal, e o pessoal tá louco, vender Brasfoods, a empresa isso, a empresa aquilo. Mas, cara, mesmo as melhores empresas do mundo passam por momentos de tendência de baixa, né? Isso aconteceu com o Google, aconteceu com a Apple, vai acontecer com ativo que está subindo hoje, como por exemplo Embraer, vai acontecer com tudo quanto é ativo, né? Então essa aqui também perdeu força e também está caindo com bastante força. Não acho que neste momento a gente consiga uma boa venda, seria melhor aqui ter uma correção do papel. É isso que eu gostaria de vê-la fazendo antes de tentar qualquer coisa, tá? Suporte em Vale 5, se existe algum suporte em 6,50, olha, Vale 5, o único suporte que eu enxergo para esse ativo é essa região aqui de 5,60, cara. Esse fundo aqui é um fundo, se não me engano, de 2013. Eu vou voltar aqui no gráfico de 2003, né? Para mostrar para vocês. Deixa eu colocar um gráfico semanal, senão eu nem consigo chegar lá. Vamos. Aí. Então vamos aqui para um gráfico semanal. Né? A gente tinha aqui na região de 8,54 esse ponto aqui que era um fundo, né? E perdendo isso, o primeiro fundo aí que dá para a gente imaginar algum tipo de suporte é exatamente essa região de 5,60, tá? É um fundo aqui importante em 2004, que foi exatamente o início da onda 3 de alta da Vale, e ela saiu desse ponto aqui, foi lá para 40 e tantos, né? Então é o único lugar que eu consigo enxergar suporte em Vale, não vejo nenhum outro ponto aí que seja tão interessante para a operação ou não, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tem bastante pergunta, tá passando rápido aqui, eu tô perdendo algumas. Então, se não respondi a sua, escreva novamente aí, que foi realmente que não
Não vi, tá? Vamos lá, Smiles é venda abaixo de 26 e 24. Olha, a Smiles rompe o fundo anterior, tá? O stop dela tá aqui em cima, tá? Deixa eu vir aqui pro gráfico, já tô olhando o gráfico semanal. Ela rompe o fundo anterior, né? O stop dela estaria aqui acima de 29,44, tá? Particularmente eu acho que é um stop bem grande, é um stop aí de 9, 10%, né? Não é o tipo de operação que eu gosto de fazer, mas se você tem aí um gerenciamento de risco que te dá essa possibilidade de pegar uma venda como essa, tá tudo certo, tá? Eu realmente não gosto de pegar essas pernas que já estão muito grandes, com 30%, 35%. Até perdi algumas oportunidades durante essa queda, porque teve ativo que caiu muito mais que isso e eu deixei de entrar, mas eu sou muito mais esperar uma correção do papel na média, né? E aí quando tiver um zigue-zague no tempo menor aí para baixo, a gente entra na operação, tá? Mas se resolver entrar, o stop seria acima desse topinho aqui, acima de 29,50, tá? Vamos lá. A Vale, possível repique ou é tendência de queda? Tem algum fundamento a alta de ontem? Cara, fundamento é para longo prazo, né? A alta de ontem é o resultado da flutuação normal do mercado que acontece todo dia. Tem dia que cai, tem dia que sobe. Que se cai 10% num dia, sobe 3% no outro. É assim que o mercado funciona, né? O que a gente precisa sempre é observar os movimentos. Aí eu te pergunto, você me responde via chat mesmo, né? Os movimentos de Vale no gráfico diário são movimentos que mostram ela subindo ou são movimentos que mostram ela caindo? Tenho certeza que você vai falar que são movimentos que mostram ela caindo. Então, um dia de uma alta não mostra nenhuma possibilidade nem de repique, muito menos de reversão. E sim é o resultado de uma flutuação natural dos preços, que, como eu disse, o que importa é o movimento maior, se ele ao longo do tempo é ascendente ou descendente, tá? Vamos lá. Bom dia, por favor, Pomo 4. Pomo 4. Então, é um ativo muito bonito. Eu vejo em Pomo 4 aqui uma possibilidade de uma reversão de tendência. Ela deixou no gráfico diário aqui um fundo mais alto que o fundo anterior. Está tentando subir aqui, talvez pudesse até passar mais dias aqui andando de lado, mas se subir a partir daqui, principalmente se romper esse topinho que está aqui em 2,04, acho que tem uma boa possibilidade de compra no ativo, tá? Bem bonito aqui Pomo 4. Essa é uma das poucas que dá para a gente pensar aí em compra, tá ok, barata? BVMF3 é o pedido do IBIS. Essa em tendência de baixa foi até uma que a gente vendeu na semana passada aqui nesse rompimento, né? Eu não me lembro exatamente o preço, mas eu acho que foi por aqui, tá? Ela não caiu muito semana passada. Tem suporte aqui ainda nessa região, né, de 9,50. Ontem chegou bem aqui pertinho e recuperou no final do dia, mas se subir, por enquanto é só correção de tendência, não tem aí o que ver na compra ainda, tá ok? Qual capital mínimo para entrar em operações de swing trade ou numa operação minha? Na verdade, a minha operação é de swing trade. Eu acho que o capital mínimo para essas operações é um capital aí de pelo menos 7, 8 mil reais, tá? Menos que isso, você já começa a ter problemas, mesmo acertando mais do que errando, ou ganhando mais quando acerta do que perdendo quando erra, com as corretagens a serem pagas, tá? Então, um capital muito pequeno para esse tipo de operação dificulta você pagar os custos dessa operação, tá? Então, eu acho que um capital de 7, 8 mil reais é o suficiente. Menos que isso, acaba ficando difícil pagar esses custos, tá ok? Bom, fale de Petro 3. Eu falo de Petro 3, mas se for para fazer trade, faz em Petro 4, tem mais liquidez, né? E é praticamente a mesma coisa, o mesmo gráfico, né? Em tendência de baixa, repicando um pouco, tá lá voltando para testar o fundo novamente. Eu não consigo comprar isso com certeza, não tem tendência de alta, nenhum indício de que vai ter tendência de alta. E a venda é simplesmente aquela história, né? Tem que correr, tem que estar disposto a correr muito risco, né? Ela pode acontecer no rompimento de 5,67, o stop está quase 20% acima de 6,72, tá ok? Deixa eu pedir uma coisa para vocês, pessoal. Vocês ficam conversando no chat, batendo papo,
e aí eu tenho dificuldade em verificar as perguntas do pessoal em relação aos ativos, né? Então peço para vocês dar só um tempinho no chat aí enquanto a gente está falando. Aí a hora que eu sair, daqui a 5 minutos eu tô saindo aí, vocês ficam à vontade para bater papo aí e eu consigo verificar o que o pessoal tá pedindo. Senão tudo que eu vejo aqui é só bate-papo falando de outras coisas que não tem nada a ver com isso, tá ok? Please. Tô comprado em CETIP, é o pastor do bem falando. Vamos lá falar de CETIP. Era uma que eu também queria comprar, né? Eu achava que durante a consolidação não valia muito a pena, né? Mas que se ela rompesse para cima esses 39,22, a gente poderia pensar em compra. Mas ela não quer romper, né? Ela está em consolidação, né? Ela não consegue romper o topo, né? Os 39,22, como eu falei. De certa forma, também não consegue romper o fundo. Então, se tivesse comprado nesse ativo, teria meu stop aqui nessa região de 35,50, tá? Abaixo disso não vale a pena ficar vendido, tá? Eu acho que ficar comprado, né? Eu acho que se ela perder esse ponto, ela pode reverter tendência, tá? Ela já vive um bom momento há bastante tempo, né? Então a gente percebe aí que ela vem acima de uma linha de tendência de 2010 até agora, enquanto o mercado sofre que nem bastante, né? Tem ação que perdeu, a Blue Chip que perdeu aí 90, 95% de valor, ela está subindo aí quase 300%, né? Então não vale a pena pagar para ver a partir desse ponto. Bateu aqui, eu acho que a gente precisa pensar em cair fora da operação, tá? Bom dia, André, parabéns. A bolsa já está no chão, perto dos 9 mil pontos em dólar. Você não acha que o mercado já não deve dar um suspiro para que o povo fique mais otimista? Então, Francisco, apesar da gente estar valendo 9 mil dólares, né, tem muita gente que fala já há bastante tempo, né, que a nossa bolsa tá barata, né? Mas tá barata em relação a quê, né? A gente sempre olha lucro, né? Então se você vai alguém está te vendendo um posto de gasolina por R$1, não dá para a gente saber se aquilo está barato ou caro só baseado nisso, né? Você vai olhar, primeiro, se esse posto dá lucro, segundo, qual é a dívida. Se ele vale R$1, mas tem uma dívida de 5 milhões, 10 milhões, né, que você vai ter que pagar, ele não está barato, né? Ou você vai pagar, sei lá, 3 milhões de reais num posto de gasolina, talvez isso nem seja tão caro, mas quanto que dá de lucro? Não dá de lucro, está no prejuízo. Concorda que também não está barato, né? Então, é muito importante você sempre ligar o tá barato com o que as empresas do Ibovespa dão de lucro, tá? E se a gente olhar exatamente essa relação, a gente não está tão barato assim. Talvez, se as empresas continuarem dando o mesmo lucro do que no trimestre passado, com a bolsa a 35, 34 mil pontos, comece a ficar barato, né? Mas hoje está muito perto da média dos últimos 10 anos o preço do Ibovespa, tá certo? Então, de certa forma, eu também acho, eu gostaria que viesse um repique, mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Se não vier, a gente tem que saber aí otimizar aí as operações de venda, coisa que não está fácil, mas vai ser o que vai ter pra gente, perfeito? Bom, deixa eu fazer um convite para vocês. A gente tem o nosso programa aqui, que acaba sempre às 9h40, 9h45. Eu saio daqui, vou sempre e falo para vocês para a Arena do Investidor. Ela está aberta ainda essa semana, inclusive para não clientes XP, mas como eu falei, né, na semana que vem, basta você fazer um cadastro na XP, você vai ter acesso. Para você hoje participar da Arena com a gente durante todo o pregão, entra no site da XP, que é xpi.com.br, vem aqui em Educação, Arena do Investidor. Você vai entrar aqui depois nesse link aqui, ó, acesse a sala dos analistas e professores. Aqui você vai colocar seu nome, clicar aqui em login e vai baixar um programa que chama Blackboard Collaborator, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo, tá certo? O que acontece aqui dentro? Bom, a gente fica durante todo o pregão, e a gente, quando eu falo, sou eu, o Danilo Zanini, o Aliakin Sá, o Kleber Rocha e o Alisson Correia, cada um em uma sala. Eu falo mais de swing trade, falo para quem está começando, dou dica de como colocar stop, como não sei o que, faço minhas operações swing trade, tendo tempo, falo até de um ou outro day trade. E você tem outras salas onde só faz day trade com ações, onde só faz day trade com índice dólar, sala que só faz tape reading.
e sala de acompanhamento das nossas operações. Então tudo que a gente tem de operação em aberto, a gente está lá mostrando nessas salas, perfeito? Para entrar é muito simples, né? Essa plataforma vai abrir e aí vocês vão ver que vai ter aqui, deixa eu só melhorar aqui, vão ter aqui várias salas, né? Se você entrar na sala 2, por exemplo, né, tá lá a sala do Aliac, ele está fazendo lá operações provavelmente com índice, né? Tá aí provavelmente mostrando uma possibilidade de venda no índice, caso ele perca o fundo. Na sala 3, mesma coisa, tá tendo aula com Danilo Zanini, deixa eu ver se ele já está online, já tá aqui passando aí, preenchendo a planilha aí do que de operação que ele está fazendo. Se a gente entrar na sala, por exemplo, aqui do Alisson Correia, já está lá também fazendo operações com dólar, tá ok? E essas salas 6 e 7 são salas de controle de operações, então ainda não está ligada a minha sala, mas aqui vão estar todas as operações que eu tenho em andamento. Além disso, na sala principal eu fico, eu não estou online nesse momento que eu estou aqui com vocês, mas vou sair daqui e estou indo para lá, a partir das 10 no máximo eu já estou lá, mostrando as minhas operações, falando de mercado com vocês. Então fica o convite para todo mundo participar. Agradeço a todos pela presença e se Deus quiser amanhã às 9 da manhã a gente está aqui de volta em mais um Bom Dia Mercado. Tchau pessoal, até lá.